Fala pessoal, boa noite, aqui é o professor Vinícius. Vamos aí para mais uma resolução, né? Nesse caso aí da semana 6 de Fundamentos de Matemática. Tem que tomar cuidado, tá? A lista não é tão simples, tem muita coisa de álgebra aí, né? E dá uns nó na cabeça, né? Até eu aí, no caso, me confundi em um outro exercício, vocês acabaram vendo, tá? Mas vamos lá. Se redimindo aqui, vamos resolver aqui para vocês perceberem aí como é que funciona essas coisas, beleza? Primeira coisa, então aqui no problema 1, esqueci, dá uma olhada no áudio, vejam se está bom aí, eu tentei mexer um pouquinho, mas mesmo assim meu áudio aqui é aberto, então às vezes tem influência em alguma coisa externa aqui, se alguém fazer algum barulho pode acabar atrapalhando, tá? Mas estamos aí tentando melhorar essas coisas, beleza? Gente, ó, no problema 1, Tn, você tem que lembrar que isso aqui, a sequência, ela é uma função aí que eu estou marcando, tá? E no caso ele define o primeiro termo aqui da sequência, é 2, e daí para frente ele fala t de n mais 1 é igual a 3tn menos 2. O que isso significa, gente? N mais 1, lembrem-se que n mais 1, isso daqui vai ser importante, ele é o cara da frente, entre aspas, né, se você fosse ver assim, do n. E se você continua, tipo essa sequência, o próximo aqui seria n menos 1. Que nem de fatorial, não sei se vocês lembram disso aí lá na matemática, né? Tipo, dá só um exemplo aqui, imagine que o n fosse, por exemplo, 6. Se eu quero falar do antecessor dele, não é isso? Então aqui é 6 mais 1. Por isso que a gente faz n mais 1, seria o 7, né? Certo? E se eu continuo para frente, aqui seria 6 menos 1, seria o 5. E se eu quisesse continuar mais ainda, ó, só fazer mais um aqui, eu tenho que detalhar essa parte que isso aqui é importante. N menos 2 eu estaria duas posições para frente. Por que é N menos 2? Tipo, você continua na sequência, né? Seria 7, 6, 5, 4. Nem lá de fatorial, né? Quando a gente estava trabalhando. Você vai tirando as possibilidades, que seria 6 menos 2. Por isso que a gente fica fazendo isso, tá? E no último eu ainda posso voltar mais um aqui, tá certo? E aqui ficaria n mais 2. Então, né, tá vendo que nesse caso aqui seria 6 mais 2, que corresponderia a 8. Então as nossas sequências, todas aqui, elas vão estar regidas por esses índices aqui, essas formas, tá? Tranquilo? Então, o que significa essa minha fórmula de recorrência? T de n mais 1 igual a Tn. N mais 1, poderia até ter feito ao inverso aqui, é que fica mais fácil vocês entenderem dessa forma. N mais 1 é o cara da frente, ó, né? O que nem o 7, é o cara que está na frente do Tn, quando você vai colocando agora na sequência. Então, eu gosto de pensar assim, para calcular o t de n mais 1, eu preciso do cara anterior a ele, que era quem? O n, tá certo? É isso que você vai ter que fixar aqui basicamente na sua cabeça. Como você tem o t1 aqui, né, tipo, começando então a nossa sequência, ó, seria com 2, aí eu percebo o que a minha função está fazendo, né? Então, t de n mais 1 é igual a 3 vezes tn menos 2. Copiei de novo aqui que está meio apagadinho ali. Então isso significa, para eu calcular o cara da frente, que é o n mais 1, eu preciso multiplicar, presta atenção nisso, eu tenho que multiplicar o tn por 3 e subtrair 2. Então, para descobrir esse cara aqui, o primeiro eu vou fazer com calma e depois os outros eu vou mais rápido, tá? Então eu tenho que multiplicar 3 vezes o anterior dele nesse caso é o 2, e subtrair de 2, tá certo? Aí a gente resolve essa questão. 3 vezes 2 dá 6, menos 2, 4. Beleza? E aí toda vez, tá vendo? Por isso que a gente fala que é uma fórmula de recorrência. Para você calcular o T3, perceba que se você colocasse aqui na fórmula, o T3,
Lembra do que eu coloquei lá? Ó, se você tá que nem 6, aí o próximo, perdão, 7 é o n mais 1, e aí portanto o n é 6, não é isso? Que nem o t3 aqui. Então se n mais 1 é 3, significa que o n é 2. Então é 3 vezes t2 menos 2. Ou seja, vou multiplicar o 4 por 3. Então o número aqui vai ser 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. E aí você pega o jeito. Quando você faz o 10, 3 vezes 10 3 vezes 10, 30, menos 2, 28. E o último, 3 vezes 28, 84, menos 2, 82. Tá certo? Pronto, aqui, ó, cheguei no meu T5, né? Que é a alternativa. Esse carinha aqui é o meu T5. E, portanto, a minha resposta é o 82. Beleza? Da pergunta 1 aí. O que, para quem já não se perdia com os índices, essa questão é bem fácil, né? Se chama recorrência porque a gente recorre aos caras anteriores para fazer isso. Agora, a próxima, quando a gente vem aqui para resolver, ela tem como resolver ela de duas formas, tá, gente? Duas formas. Eu vou resolver primeiro pelo jeito fácil. E aí, se você não quer prestar muito bem atenção na outra, que aí eu vou mostrar de onde vem a função aqui, como é que a gente descobre a fórmula dela, que é isso que está aqui embaixo. Aí você só vê aqui esse jeito mais rápido já, e depois você pula um pouquinho o vídeo, tá? Que essas duas aqui são as que vão dar mais trabalho aí, de longe. O resto da lista é bem mais tranquilo. Bom, ele dá pra gente que o primeiro termo dessa sequência é 0, e o segundo, e o T2, né? O segundo termo da sequência é 3, beleza? A fórmula de recorrência é que para o cara da frente, n mais 2. Então aqui eu estaria com n mais 2. Eu vou até colocar com cursor. N mais 2 estaria aqui. Então o anterior é n mais 1. E depois o outro seria n. Seguindo aquela sequência lá que a gente fez, tá? Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer? Para calcular o T2, eu vou calcular só ele aqui, tá? Que esse aqui é o jeito mais fácil. Perceba, então vai ficar 2 vezes T1 menos menos T0. É isso que a gente calcularia aqui. Perdão. Eu escrevi certo, mas não faz sentido porque ele já definiu T2. Então, na verdade, nossa fórmula seria para calcular o T3, né? É o terceiro termo aqui que eu estou querendo calcular. Então, é 2 vezes o T2 menos, estou usando a formulinha aqui, ó, menos o T1, tá certo? Isso daqui vai dar quanto? 2 vezes 3, 2 vezes o anterior, menos o anterior a ele, menos 0. Isso daqui dá 6. Né? Então, T3 dá 6. Muitas vezes, pessoal, esse processo de recorrência ele é legal, ele é fácil para definir um monte de fórmulas assim, só que o problema é que ele é trabalhoso, que nem para calcular o T4, usando na fórmula, eu teria que fazer 2 vezes o anterior a ele, que é o T3, certo? Menos o T2. E aí você vai fazer toda a continha de novo. Agora, 2 vezes o T3 a gente calculou lá em cima é 6, menos o T2, que era 3. Aí fica, ó, T4 vai ser igual a 2 vezes 6, 12, menos 3, 9. Por que compensa, às vezes, a gente ficar escrevendo isso aqui? Pelo seguinte motivo. Quando eu vou escrevendo isso, você pode perceber o padrão da sequência direto. Tá? Eu vou fazer só mais um aqui para vocês verem o que acontece. Eu só percebi isso depois que eu resolvi a questão do jeito para calcular a função mesmo, tá? Na raça, digamos assim, né? Na forma algébrica dela. Seria 2 vezes T4
sempre duas vezes o anterior, né? Aqui, ó, 2 menos o anterior a ele, menos o T3 nesse caso. Então ficaria 2 vezes T4 é 9, menos 3. 2 vezes 9, 18, menos 3, 15. Já percebeu o que aconteceu? Aqui, 0, 3, 6, 9, 15. Quem vem agora? Quem vem agora? 18. Depois, quem vai vir? 21. Tá vendo isso? E assim por diante. São os múltiplos de 3, né, gente? Isso daqui. É isso, é a tabuada do 3 esse exercício, tá? Pode fazer isso aqui primeiro, e aí, quando você percebeu isso, você pode já fazer a função, tá certo? Você só tem que tomar cuidado na hora que for escrever. Lembra que Tn é uma fórmula, é uma função. Aqui ela está como recorrência, mas existe uma expressão para ela, tá? Como é que a gente faz? Múltiplos de 3, tradicionalmente a gente escreve 3k, né? Ou, nesse caso aqui, teria que ser 3n, o último cara, né? O único problema é assim, se você escrever 3n, que nem eu vou fazer aqui agora, quando eu calculasse T1, isso daqui seria 3 vezes 1, que daria 3. Eu estaria começando desse cara aqui, ó. Tá vendo que eu circulei aí? E não pode, eu tenho que começar do zero. O zero é um elemento atrás, não é isso? Um a menos, né? Então, como é que a gente ajeita isso? Basta você fazer 3 vezes o cara que está atrás do n, não é isso? Quem que é? É o n menos 1, tá certo? É o cara que vai voltar aqui na sequência. Aí você pode testar, ó, você vai ver que funciona. Então, para definir, ó, que nem o T1, vai ser 3 vezes 1 menos 1, que dá 0. Para calcular o T2, vai ser 3 vezes 2 menos 1, vai dar 3 vezes 1, isso daqui dá 3, e por aí vai, tá certo? Prontinho. É só isso. E aí, o que o exercício pede para nós? Para calcular o t de 100 vezes n ao quadrado. Basta trocar o n, 100 vezes n ao quadrado é um número natural, então basta você trocar o n, aqui da forma, por 100 vezes n ao quadrado. Por isso que eu falei lá para vocês, na hora que a gente estava resolvendo, tinha um erro aqui de formatação que eles arrumaram, tá, gente? Aqui é 3 vezes 100 vezes n ao quadrado menos 1. E aqui é a resposta, tá? Eu vou fazer assim, eu vou deixar desse jeito, que é o intuitivo, né? Calculando na raça. E aí aqui a resposta seria essa. Só que aí, se vocês acharem legal, aí eu posso gravar um vídeo à parte só resolvendo pelo método da equação. O outro eu vou resolver, mas aí eu vou cair numa equação característica, né, que a gente fala. Aqui deu uma função linear, né, 3n menos 1. É como se fosse 3 vezes x menos 1, tá, gente? E aí, depois a gente pode... Eu faço. Senão vai ficar um vídeo muito longo isso aqui. Né? Vai dar pelo menos uns 15 minutos aí para fazer bonitinho a outra parte, tá? Bom, vamos lá. A questão 3, e aqui é onde que o negócio fica mais sério, porque fica 3 de n mais 2, a de n mais 2, né? A n, tn é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, isso aqui é 5 vezes a n mais 1, menos 6 vezes o cara anterior, mais 3. Só que o problema aqui é que ele não deu quem é o primeiro e o segundo, e ele quer, ó, quando ele dá esses coeficientes aqui, aonde que aparecem esses coeficientes? É porque é assim, você está procurando aqui, ó, né? Eu vou colocar com o cursor no mouse, a gente está procurando uma função, tá? Quando você está procurando uma função que resolve esse sistema, e lembrando que isso daqui cai em equações diferenciais, o primeiro teste que a gente faz, que é o que vai dar a equação característica aqui, era com a raiz, né, quando a gente resolveu a equação característica, elevado
a n, aí você pode testar x elevado a n, x elevado a 2n, e assim por diante, tá? Você vai testando aí valores no lugar do n e tenta resolver aí a equação, beleza? Só que aqui essa daqui, ó, ela tem um problema ainda, que ela tem o 3. Então ela é uma equação linear não homogênea. Na lista lá do que a gente tem de recorrência na própria semana, ele mostra, tá, gente? O jeito bonitinho para você chegar aqui nessas resoluções, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aí, só para a gente fazer, e aqui ele não tem. Então é mais um método. Mas, de novo, se vocês acharem interessante que eu resolvo passo a passo mesmo, aí eu chego até na fórmula, tá? Não vou voltar lá, obviamente, fazendo a teoria de diferenciais, mas aí, pelo menos, a manipulação algébrica até a gente chegar lá, beleza? Primeira coisa aqui, nesse exercício, tá? É sumir, ó, com esse bendito 3. A gente não quer ele aqui, né? Por que que a gente não quer ele? Lembra, ó, esse n a gente vai associar, é como se fosse a constante zero. Você lembra disso? Quando a gente fazia lá a equação diferencial? N mais 1 é como se fosse x elevado a 1. Entendeu? Isso aqui é x elevado a 0, x elevado a 1. E n mais 2, para descobrir a equação característica, né? A gente vai usar o polinômio, né, característico. A gente faz x ao quadrado. Tá? Ele vira exatamente isso. Dá para mostrar, tá? Como é que chega nisso, mas enfim. Só que ele tem esse 3 perturbando, né? Porque tá quase que bonitinho aqui a nossa equação. Eu vou até escrever o polinômio, quer ver? Ó? O nosso polinômio, ele seria basicamente o quê? X ao quadrado. Eu gosto de usar x, tá? Eu não uso t não. O pessoal normalmente gosta de usar x, menos 6. Aí você falou, professor, esse 3 aqui está perturbando, né? Se não fosse o 6, a gente resolveria exatamente por aqui. Aí tem aquelas teorias, se as raízes são iguais, aí você tem que multiplicar, tal, né? Se não for iguais, que nem nesse caso vai ser diferente, aí você vai ter o C1 e C2, que nem aparecem aqui. E se fossem negativas, aí é aquele que aparece um seno e cosseno, lembra? Que aí são números complexos. Mas não tem nada disso aqui, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz então para assumir com esse 3? Você tem que criar uma sequência auxiliar. Quem que é essa sequência auxiliar? A gente chama... A gente não, tá? Eu vou usar a mesma notação que tem até em um exercício bem parecido, né? Que eu tinha até esquecido a parte da fórmula em si dele. E aí, basicamente, eu peguei, que nem ele tinha aí, a anotação bonitinha para a gente fazer com esse exercício, tá? O que a gente faz, basicamente? A gente vai definir Rn, tá? É assim que a gente faz ele. Eu faço como se fosse um número da frente, aqui na sequência, menos o anterior. Mas eu estou falando em função, não estou falando só do número. Estou falando da função, tá? Que seria fazer o A, olha que truque sutil, AN menos AN menos 1. E aqui que mora o segredo. Essa função, quando você troca, dá para mostrar, tá? Se você desenvolver aí bonitinho. Mas ela vai ficar quem? Ela fica exatamente a função do AN que a gente tinha. Só que ela vai ficar em Rn, né? Então é 5 vezes R... Opa, pera aí. Deixa eu deixar ela aqui bonitinha. Se você faz essa troca, né? Que nem eu fiz ali. A gente vai ficar aqui Rn mais 2. Ele vai ser igual a 5 vezes R de N mais 1. Eu fiz uma troca aqui de variável, né? Para assumir com 3. Menos 6 vezes Rn. Beleza? Tranquilo? Essa substituição que a gente fez aqui gera exatamente essa equação. E essa equação, como eu falei para vocês, a gente tem lá o polinômio característico dele, ficaria x ao quadrado. Ah, professor, e se fosse x ao cubo? Lembra lá da teoria de diferenciais? Ficaria x ao cubo e assim por diante, tá? 5 vezes x, que é n mais 1, né? Menos 6, beleza? Lembrando aqui, né, passando tudo para o lado esquerdo, fica uma equação de segundo grau, menos 5x mais 6 igual a 0. Tá certo?
E isso daqui a gente vai ter como raízes x1, tá? Primeira raiz, né? X1 vai ser 2, some produto ou faz Bhaskara aí, tá, gente? Tanto faz aí. E x2, que é a segunda raiz, vale 3. Tanto faz, tá? A ordem aqui. Que eu gosto de usar essa daqui, que eu já relaciono o x1 com o c1 e o x2 com o c2. Beleza? Então, quando a gente tem isso, quem que vai ser a nossa solução? Quem que é a solução? Solução é quem é a função, tá? Lembra que eu estou resolvendo o diferencial aqui, eu estou procurando a função. Então aqui eu estou procurando quem é que dá a expressão lá do Rn, lá que eu fiz o solzinho lá em cima. Beleza? Nesse caso aqui a função vai ser Rn é igual, a gente tinha uma constante, o exercício aí ele chama de C1, tá certo? Vezes a raiz, que é 2 elevado a n, é o x1 aqui que eu usei, tá? Mais o C2 vezes 3 elevado a n, tá certo? Quando você tinha raízes diferentes, a fórmula, né, lembra lá, era a constante, era a raiz do polinômio elevado a n, constante raiz do polinômio elevado a n. Se você substituir isso, para quem quer fazer o teste aí lá no Rn mais 2, 5n, lá resolve. Tá? É isso que significa. A mesma coisa, para quem ficou curioso, a única diferença quando a gente tinha polinômios iguais é que ficaria um n na frente do C2. Você pode resolver o exercício de cima assim. É exatamente assim que a gente resolve, tá? Lá em cima para chegar na mesma expressão. Beleza? Aí só que você poderia vir desavisado aqui e já circular, né? Sei lá, a alternativa que estava com n aí, né? Elevado, que nem essa daqui. Tá certo? Mas não é ela. Porque isso daqui é só o Rn. Eu quero resolver, a fórmula que eu estou buscando é do AN. Tá certo? Eu não quero saber do Rn, eu quero saber do AN. Essa aqui foi uma solução, não é uma solução particular que a gente usou. Agora a gente tem que a gente descobriu, perdão. Agora tem que descobrir a solução geral, tá certo? No caso das fórmulas de recorrência, né? Quando a gente tem fórmula de recorrência, é válida essa expressão, tá? Tem um teoreminha, eles até mostram isso com essa sequência auxiliar. Qual que é o teorema? Ele fala assim, ó, que o AN ele é igual, eu já vou colocar ele até da forma completa, tá? É o A0, que foi a constante que tinha sumido, mais R1, mais R2, mais. São todas as expressões simples da solução particular para você ter a completa. É exatamente a mesma coisa que a gente fazia lá com a equação diferencial. É exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Tá certo? Bom, como é que a gente vai resolver isso aqui? O A0 a gente deixa como A0, é uma constante, tá? E ela até aparece aqui, ó, nos exercícios, na frente aí das respostas. Mas, aí quem é o R1? R1 é C1 vezes 2 elevado a 1, certo? Mais C2 vezes 3 elevado a 1. Quem que seria o R2? C1 vezes 2 ao quadrado mais C2 vezes 3 ao quadrado. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. Todo mundo consiga enxergar aqui o resto da resolução. Tá? Deixa eu jogar para cá. O próximo. E eu vou fazendo isso até o Rn. Quem é o Rn? C1 vezes 2 elevado a n mais C2 vezes 3 elevado a n. Esse aqui é o último, tá certo? Beleza? Feito isso, o que a gente tem que fazer? Tem um monte de C1s, ó. Tá vendo? Quando a gente tem todos esses C1s e C2 aparecendo aí, a gente coloca esses números em evidência. Então, a gente vai ficar que a nossa fórmula N, ela vai ser a constante A0, né? Mais C1, que vai multiplicar do primeiro, aqui sobra 2,
que é 2 elevado a 1. Do segundo vai sobrar 4, que é 2 ao quadrado. Do terceiro e assim por diante até 2 elevado a n. Tá? Isso daqui mais do C2, quem é que vai sobrar aí no caso do C2? O 3 elevado a 1, que é 3 ao quadrado. E aí a gente vai fazendo isso até chegar ao 3 elevado a n, beleza? E percebam que aqui dentro apareceu uma soma de PG, ó. Tem até soma de PG nesse negócio, hein, gente? Ó, isso aqui são duas PGs. Como é que a gente fazia a soma de PG? Deixa eu botar uma carinha aqui, ó, pra gente lembrar. Só para dar uma descontraída, né? Porque o exercício é longo. Esse daqui é o mais. A soma do n termos de PG, tá, gente? Era A1 vezes Q elevado a n, que era a razão, é como você está indo para frente, menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Essa daqui é a nossa formulinha da soma da PG. Então, como é que vai ficar essa nossa continha? Ó? A n, continua aqui embaixo, um pouquinho torto, mas acho que vocês estão entendendo. A0 mais C1 vezes, quem é que vai ficar? Ó? O primeiro termo é 2, que é 1, vezes a razão, que é 2, né? 2 elevado a n, menos 1 tem n termos, tá? Não se preocupe com isso. Dividido por 2 menos 1, que é Q menos 1. Beleza? Mais C2, aí eu faço a mesma coisa. Chatinho, né, esse exercício. 3 vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 3 menos 1. Tá? E aqui que eu vi onde que tem um erro da questão. Eu já tinha alertado vocês. Essa questão tem um erro de digitação. Vai ser A0. 2 menos 1 não interfere exatamente em nada. Então aqui dentro fica 1, né, gente? Como é que fica esse cara? 2 vezes 2 elevado a n, entre parênteses aqui, menos 1. Certo? Só que o outro vai ficar como? C2 vezes. Olha só o que acontece aqui. Não dá para fazer, essa conta vai ficar 3 vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 3 menos 1 dá 2, né? Por isso que eu falei que estava faltando um 2 na resolução. Porque aqui que ele faz? Ele só permuta, ó, C1 vezes C2, como é tudo vezes aqui, você pode tirar esses parênteses. Entendeu? E aí a minha solução, minha resposta mesmo, ela vai ser quem? Ó? O AN, agora sim a solução completa. A0 mais o 2 eu vou multiplicar com C1, então fica 2C1, que nem está lá, né? Vezes 2 elevado a n menos 1, mais, aí o outro vai ficar 3C2 sobre 2. Falei que estava faltando ele, avisei. 3 elevado a n menos 1. A resposta não tem esse 2, tá? É só isso, entre aspas, né, gente? Eu sei que esse aqui vocês vão ter que olhar com mais calma, mas isso daqui que eu já fui para o polinômio direto, né, e para as resoluções. Dá para chegar também nessas fórmulas aí, mas enfim, é a gosto aí, né? Se o pessoal achar interessante, aí eu posso até fazer. Aí eu detalho bem mais esses passos. Mas aí teria que ser só um exercício para isso. Olha lá, tá faltando o 2, né? Cadê? Foi no que eu tinha marcado, né? Essa questão aqui, ó. Tá faltando o 2 lá. Eu até pensei que tinha alguma coisa a ver com C1 e C2 serem números reais, mas não é não, tá? Então é essa alternativa aí. Tá faltando o 2 mesmo. Beleza? Briga aí com a Univesp. Briga comigo não, tá? Bom, gente, agora o 4, aí agora fica mais tranquilo, né? É o dos emplacamentos aí que a gente vai resolver, bem mais tranquilo. Primeiro assim, para você descobrir as placas distintas que sobrariam, é isso? Que ele quer saber, sabendo que cada brasileiro teve a sua
teve a sua parte, né? Todo mundo com 18 anos com 60% está dirigindo de 210 milhões. Então, como é que eu escrevo isso, né? Para saber, então, os brasileiros aqui são as pessoas que já dirigem. Vou colocar aqui assim, ó. Basta calcular 60% de 210 milhões. Tem um truque, tá? Para fazer 210 milhões, é 210 vezes 10 à sexta. Milhões, mil é 10 ao cubo, são 3 zeros, milhões são 6 zeros, 10 à sexta, tá? Fazer essa conta, dá para usar a calculadora aí, né? 60% é 0,60. Eu gosto de falar para o pessoal lembrar de centavos, né? 0,60 centavos por cento por 100, tá? Então tem a mesma coisa. Vezes 210 vezes 10 à sexta. Multiplica os números, 0,6 vezes 210, e aí a gente chega à nossa resposta, certo? No caso aí dá 126. Isso significa que tem 126 vezes 10 elevado à sexta, ou seja, 126 milhões de pessoas dirigindo. O que falta a gente descobrir agora? O total de placas, né? Que ele quer saber o que sobra, mas eu tenho que descobrir o total de placas. Como é que a gente faz para calcular o total das placas? Aí eu tenho que pensar nas possibilidades. Ó. As placas têm 3 letras, né? Eu vou representar aqui com um A embaixo, mas não vou colocar o A, tá? Podem ser seguidos de 4 algarismos, certo? Números. Eu vou, tradicionalmente, a gente coloca 0, 0, 0, 0. Isso aqui poderia ser uma placa, inclusive. O povo confunde, tá? Pensa que os algarismos aqui, só porque é algarismo, pensa que pode colocar infinitos. Não é assim não, tá? Você só pode colocar os algarismos que você tem, são 10. É o 0, 1, 2, 3, é de um dígito só. 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Apesar que em computação a gente vê com dígitos maiores aí, outras bases. Bom, vamos lá nas placas. Ele tem, se eu não me engano, 26 letras, né? Então aqui é 26, 26, 26. Aqui é 10, 10, 10 e 10. Só multiplicar tudo isso, tá? Tradicionalmente, isso aqui é 26 ao cubo. Você multiplicou ele por ele mesmo 3 vezes. E o 10 é 10 à quarta. Fechou? Teria até jeito, tá? De aproximar isso daí para milhões. Mas eu vou fazer a continha mesmo. Faz na calculadora lá, 26 ao cubo, vezes os 10 mil aí, um seguido de 4 zeros, vocês vão ver que vai dar 175 milhões aproximadamente, né? Então isso aqui vai ser aproximadamente 175 vezes 10 à sexta. Beleza? Ou seja, o que é a parte que sobra? O que foi que sobrou? O que sobra aqui? Só pegar o total que a gente tem, que é 175, menos. Aí o legal que vocês estão olhando é, você não colocou milhões? Não, não precisa, você já sabe a unidade. Então você não precisa, concorda? É só você deixar o milhões aí pro final. Se você já sabe qual é a ordem de grandeza que você está trabalhando, não precisa ficar colocando. Dá aproximadamente aqui, são 49 milhões, né? Que é vezes 10 à sexta. Milhões. Ou seja, cerca de 50 milhões aí de placas. Fechou? Era essa a resposta aqui dessa questão. A 5. A 5 é mais tranquilo, né? Dos palíndromos, apesar do que... Isso que é ruim, né? Da Univesp, a gente fica fazendo as coisas. Tem que ter 9 letras, então vamos colocar os 9 dígitos. Mas você fica pensando que às vezes pode ter erro nelas. E normalmente essas questões tem um que surge do nada, né? Que a gente coloca assim. Então você tem que tomar cuidado, entendeu? É isso que a gente fica atento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, o que é isso, gente? Se eu usar uma letra A, por exemplo, aqui, você lendo da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tem que ser a mesma coisa.
Isso significa que se eu colocar A aqui, eu tenho que colocar necessariamente um A aqui. Ele fica determinado. Isso que significa. Então, se você tem 26 opções de letras para colocar aqui, se você colocou um B aqui na primeira posição, então na última você vai ter que colocar o B. Ele está determinado, você não pode ir indeterminado. Então aqui teria uma possibilidade. Você entendeu? E aqui ele tem que ser simétrico. Então o segundo carinha aqui, ó, você colocou B aqui, aqui também vai ter que ser B. Então ele fica fixo, ó, é um. O outro, né, CC, DD, e o último não tem problema aqui. Então seria 26, 1, aqui 26, 1, e o último tanto faz, tá certo? Esse aqui é o que tanto faz, né? Qualquer um. Qualquer. Não tem problema, ele não está determinado, então pode ser simplesmente 26. Aí multiplicando, o princípio fundamental da contagem, 26 elevado à quinta. Bem mais fácil, né, do que os outros. Tranquilo? Assinalada a alternativa, vamos para 6. Ah, 6 que me pegou. Mas vocês vão me entender, vão me perdoar aqui. Porque normalmente a gente só conecta essas questões, que nem eu fiz da outra semana, ó, que nem você tinha o A e o B, mas eu não me atentei que o bendito conjunto A, ele era maior que o conjunto B. Eu não percebi, gente, isso. Coitado, tá vendo? Aí eu me lasquei. 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso importa? É assim, ó. Para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui, ó, no contradomínio. Todo mundo tem que estar conectado. Então vamos lá, vamos construir com calma. O 1 tem que se conectar com alguém, concorda? Então eu vou colocar aqui, eu supus que ele foi no próprio 1, mas você pensa que ele teria quantas possibilidades aí no começo? Ele pode escolher entre 5 opções disponíveis. O 1, que ele pode ir no 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5 do A. Então teriam 5 opções. Vocês já vão entender o porquê que eu tinha colocado 120. No 2, vamos supor que vem aqui no 2. E aí tem 4 opções, porque não pode conectar lá em cima. O 3 já vem para cá. E aí o 3 vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. E aí o outro 4, pode ser igual. Eu vou conectar com 5, só para vocês não pensarem que está tudo igual. E aí sobraram 2 opções para esse último que eu conectei, beleza? E eu tinha parado aí, feliz. Qual foi o meu problema? Eu esqueci desse 4. Ou o número que sobraria, qualquer um aqui, né? Poderia ter sobrado 5 números, tá, gente? Esse 4 aqui, ele poderia ser conectado também. E sem ter problema de contradizer o fato de ser função. Todo mundo estaria conectado. E ele seria irmão de alguém, ó. Tipo, se ele conectasse aqui com 3, significaria que o 3 e 4 seriam irmãos, né? Então, eles têm a mesma imagem. Não tem problema, não seria injetora, né? Que nem a gente costuma falar, mas beleza. Esse 4, ele teria 1, 2, 3, 4 opções. E foi isso que eu tinha me confundido, tá, gente? Ou seja, faltou multiplicar o nosso bendito carinha aí por 4. Foi isso que aconteceu. Vai sobrar um elemento, tá certo? Aí dentro desses, e faltou multiplicar ele por 4. Aí você me pergunta, se você faz essa conta, dá 480. Tem um problema nesse, tá? Porque que acontece? Quando eu liguei, por exemplo, o 4 com 3, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem o probleminha. Então eu já sei que tem 4 opções, e eu vou supor que ele vai conectar só com 3 aqui, tá? Percebam que o meu par ordenado que eu tenho aqui, ó, esse grupinho, eu posso ter o 3 e 4, eles estão levando no 3, ou eu também posso ter o 4 e 3. Também vão dar a mesma imagem, concorda? Tem alguma diferença entre os dois? Não, são o mesmo. Por isso que vira combinação, quando você está querendo voltar, tentar fazer isso. Então, nesse caso, a gente teria que dividir por 2, tá? Porque você está contando casos repetidos aí, beleza? Fazendo essa conta aí, que eu coloquei, isso daqui vai dar 480 sobre 2, 480 sobre 2,
a resposta dá 240, fechou? Que é essa alternativa aqui. Essa questão ela se complica muito, tá, gente? Se você, por exemplo, ao invés de tivesse sobrado 1, se sobrasse 2, se aqui fosse 6. Aí você tem que pensar em combinação, tem que repartir o conjunto e tal, dá mais trabalho, que aí também vai cair nas combinações, tá? Também, se vocês quiserem que eu faça uma dessa aí mais complicadinha desse, eu faço. Ah, esse daqui é muito legal. Eu adorei esse exercício 7. Porque é assim, ó. A razão é a probabilidade, tá? Que você está querendo aqui. Como se fosse o S2, é o caso total de sequências distintas. Beleza? Você tinha dois conjuntos, x1, xn, e você vai escolher esses elementos dentro desse conjunto aqui, ó, de 1, 2, 3 até n. Fechou? Você tem que ter isso em mente, que senão você vai se confundir. Para você sacar o problema de cara assim, eu vou calcular o total de casos de sequências distintas. O total é o S2. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui ó, x1, x2 até o xn, certo? Tem aqui. E esses caras, eles vão poder ser qualquer número, entre a 1, 2, aqui inclui o 3, né? 3, 4, até o n, beleza? Necessariamente tem n elementos, senão isso aí, por isso que ele fala a cardinalidade dele aí, ele falou que dá n. Tem que se conectar, que senão não daria certo. Bom, o que ele está querendo dizer aqui basicamente com isso? Quantas sequências eu posso formar? Imagine que para o 1, x1, ele vai escolher um desses elementos para ele ser. Tá vendo que eu estou separando ali? Quantos elementos ele tem à disposição, o x1? N elementos. Então, para a primeira posição, para o x1, eu posso escolher n. E para o x2? Também. Se não tem nenhuma restrição, ele vai poder escolher o 1, vai poder escolher o 2, o 3, o 4. Aí ele vai poder conectar com todos aí. Também n elementos. E você vai fazendo isso até o xn. Isso daqui, você está multiplicando n por n vezes. Concorda? Que é o tamanho da sequência. Ou seja, isso daqui é n elevado a n. Por isso que eu falei que ele é legalzinho, bonitinho. Né? O primeiro se conecta a n, o segundo n, você vai multiplicando n por n, dá n. E agora os casos da S1, né, que são os casos que a gente chama em probabilidade favorável. É o S1, que é da condição que ele deu. A condição que ele deu é que não tem o 3. Então veja, se eu não tivesse o 3 aqui, nessa sequência, que nem eu risquei, ao invés de eu ter n elementos disponíveis, eu teria quantos elementos disponíveis aí? Seriam n menos 1. Você tirou 3. Isso significa que para o x1 eu vou ter n menos 1. Para o x2 eu vou ter n menos 1 opções. Para o x3 eu vou ter n menos 1. E assim você vai indo até o n. Até o xn, né? Quantas vezes isso? Novamente isso daqui vai ser n vezes. E aí, portanto, isso aqui vai dar n menos 1 elevado a n. Fechou? Prontinho. Com isso daqui, agora é só fazer lá embaixo a razão que ele está pedindo. Que era a razão S1 dividido por S2. O S1 é n menos 1 elevado a n. E o S2, que está lá embaixo, é o n elevado a n. Beleza? Quanto que vai dar isso aqui? Como é o mesmo n que eles estão sendo elevados, então você pode fazer isso, tá, gente? n menos 1 sobre n elevado a n. Bom, aqui eu vou repartir, né, essa divisão, você pode fazer isso, tá? O n dividido por n e o menos 1 dividido por n. N dividido por n dá 1. E o 1 sobre n não dá para dividir. Menos 1 sobre n elevado a n. Fechou? Era essa a resposta aqui, ó. Bom, foi isso. 07. Agora vamos lá para o 8.
O 8 a gente tinha que testar. E o teste era assim, ele falava que em cada dia do ano, né, a gente tinha 365 dias. Isso aqui foi extremamente importante, por isso que eu pensei que também tinha um errinho aí. No momento, ele tinha uma mesma coleção, eram 3 amigos que ele convida. Ele pergunta quantos amigos, no mínimo, ele deve ter que no seu projeto. Primeira coisa, só para você saber, isso aqui vai cair numa combinação, esse exercício, tá? Por que ele é um exercício de combinação? Ele tem casos repetidos. Sempre quando a gente tem caso que vai se repetir, né, vai contar a mesma coisa, a gente precisa dividir, a gente cai numa combinação. Porque imagina que ele tivesse os amigos A, B e C dele. Se você só permutar eles, que seria só fazer uma troca, tipo o B, C, a princípio, se fosse por permutação, a sequência é diferente. No exercício que a gente acabou de fazer, isso aqui seriam sequências diferentes. Agora, aqui não. Aqui, percebe, se convidar os amigos, eu gosto de pensar em combinação como se fosse o grupo ABC, é exatamente o mesmo grupo que se você escrevesse o B na frente, BCA. O grupo é o mesmo, a sequência é diferente aqui, mas o grupo é o mesmo. Então a combinação fica a mesma, tá? Dá para fazer na raça, dividindo, tem a fórmula. Aqui eu vou fazer pela fórmula, o pessoal também lembra, né? Quem não lembra a formulinha, vamos fazer aqui nossa... Eu gosto de fazer essas carinhas aqui com o pessoal, para eles ir lembrando, ó. Epa, lá em cima, ó. Qual é a fórmula da combinação? Combinação de NP, N elementos tomados P a P, tá? É N fatorial, dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Todos os motivos de onde que vem isso, tá? Ou dá para fazer também quem se empolgar aí com o triângulo de Pascal. Acho que não precisa aqui nesse caso não, tá? Bom, aí é teste, tá, gente? Tinha que ir testando. O legal aqui é assim, eu vou fazer com... Se você testar, combinação de 14, aplicar na fórmula tomados 3 a 3, que são os amigos, né? Eu gosto de escrever combinação assim, tem gente que coloca o 3 em cima. Também tanto faz. Esse seria assim, 14 fatorial sobre 3 fatorial. Eu falo de cima pelo de baixo. Só que aí você tem que subtrair os dois. 14 menos 3, né? 14 menos 3, 11. Se você fazer essa conta, dá 364. Por isso que eu pensei que lá tinha algum errinho, entendeu? Portanto, é óbvio que é o número de amigos, para você ter o mínimo possível, 15, né? C15, 3. Tá certo? Ficaria 15 fatorial sobre 3 fatorial. E 15 menos 3 dá 12, 12 fatorial, tá? Dá para desenvolver essa conta, mas... deixa eu desenvolver, eu ia resolver sem fórmula, mas enfim. A gente abre tal, 14, 15 fatorial é que você vai abrindo a sequência, que nem aquela do começo. N, N-1, N-2. Isso aí você empurra, né, o símbolo de fatorial. Então aqui o 12, eu vou fazer até o 12, eu vou parar nele. Por que eu fiz isso? Para ele poder cortar com o 12 de baixo. Ó. Tá vendo? Eu abro sempre o maior, falo assim pro pessoal. Quero 15 para chegar no menor mais próximo, que é o 12. Se o 12 estivesse do outro lado, você faria a mesma coisa, entendeu? E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí, gente, isso aqui é a matéria da simplificação, sai cortando tudo. O povo é os corta-corta da vida. 2 com 14 dá 7, 3 com 15 dá 5. Aí essa conta virou 5 vezes 7. Embaixo ficou um monte de 1, então não precisa copiar. Vezes 13. Ou seja, essa continha eu já... Dá para fazer aqui, né, de cabeça aqui, essa partezinha. Pra gente vai dar 5 vezes 7, 35, 35 com 3, tudo 5, 5. Certo? 455. Portanto, 455 dá. Então, nossa resposta é o 15. Beleza? Agora vamos lá para a teoria dos nossos queridos grafos aí, que confundiu nossa cabeça, né? Ou pelo menos a minha. Fazia tanto tempo que eu não via grafo, mas enfim. Os
o primeiro aqui, tá, gente? Ele pede o valor de x, e eu tinha até colocado lá para o pessoal testar aí, porque, sei lá, podia ser 4. Eu fiquei mais confuso pensando que não dava, por isso que eu já sabia que tinha que ser 2 ou 4 esse x, tá? Mas por quê? Vamos lá de novo. Ele fala que ele tem 4, então eu vou desenhar aqui 4, e eu vou falar por que eu estava angustiado aqui com essa questão, né? Porque eu pensava que eu tinha errado alguma outra. A minha angústia era assim: eu tenho aqui esses 4 nós, beleza? Ele está falando, ó, que cada nó, esse é o grau. O grau é o número, gente, de conexões que a gente faz. Você pode pensar assim, basicamente, é o número de arestas que chegam naquele nó. Eu gosto de pensar no número de conexões, acho que fica mais fácil. Então, o que eu fiz, basicamente? Primeira coisa, você tem um teorema que ele fala que a soma dos graus é o dobro de aresta. Tá? Professor, é até fácil você perceber isso, porque cada aresta que você conecta, que nem eu vou supor grau 1 lá, eu vou tentar deixar o A com grau 1. Às vezes eu tenho que mudar, mas enfim, vou deixar aqui esse aqui assim, tá? Do AB. E aí, o que acontece? O dobro de arestas aqui, tá? Não é o A daqui. Ele sempre vai conectar com 2 nós, por isso que ele tem que ser o dobro. Entendeu? Você não tem como conectar. A aresta precisa ter 2 nós. E por que eu sabia que isso aqui ia dar para? Porque aqui deu 6. 6 mais x tem que ser igual ao número par. Eu não sei quantas arestas eu vou ter, mas eu sei que o dobro desse número, tanto faz quanto se você conecte, tem que ser par. 6 é par. Par para dar somado, ó. Aqui você tem par, tem que somar com um x e tem que ser par. Isso só acontece se necessariamente o x for par. Por isso que eu fiquei naquelas 3 opções. Ou a resposta é 2, a resposta é 4, ou não dava para criar. A gente começa pela primeira tentativa, que é considerando que x é 2. E eu consigo completar com x2. Ou seja, o meu grupo de nós teria que ter o grau 1. Qual que seria o D? Eles chamam o grau de D, tá? Aqui, DG, que são os grafos. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Se x é 2, ó, aí a gente ficaria assim. O número de graus do grafo, eles teriam que ser 1, 2, 3 e 2. Vamos ver se dá para fazer isso. E eu fiz, é meio que por teste mesmo, tá, gente? Não tem muito segredo. Ó, o B eu vou tentar deixar com grau 2, então vou ligar aqui. Aí o próximo eu tenho que ir, tem que deixar com grau 2, quer dizer, eu fiz 2 conexões. Aí o C eu tenho que deixar com grau 3. Eu não posso ligar aqui o C com A e nem o C com D, tá? Porque se eu ligar o C com A, o A vai ter 2, aí mudou o que eu queria. Então eu vou voltar pro D, eu vou botar o D com 3, tá certo? Então eu fiz uma troquinha aqui. E o C com 2, acho que é aqui. Acho que assim fechou. Quer ver? O 1 tá com grau 1, só tem uma conexão. O B tá com grau 3, o D tá com grau 2 e o C tá com grau 2. Pronto, achei uma resposta. E pensando nisso que eu fiz, aí dava para ver que era impossível fazer com 4. Tá? Mas enfim, gente, é aquela coisa, né? O universo fica errando direto nos exercícios. E aí a gente não sei o que fazer. Esse daqui eu só entendi realmente o que ele queria, né? O último exercício aí. Depois aí que eu não lembrei quem foi que fez ele aí, tá? Agora eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não tinha entendido no começo não vou ficar fazendo questão não. Ele quer pintar 2 vértices, né, isso com cores distintas, cada um deles, né, eu vou usar vermelho e azul, de modo que arestas adjacentes, eu pensei que isso aqui estava trocado, mas aresta adjacente significa que elas têm o mesmo vértice. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o A, eu vou pintar ele já de azul. Quais são as arestas adjacentes? Só seriam essas que eu vou marcar de azulzinho. Isso não vai interferir em nada, mas é só para vocês entenderem o que é a aresta adjacente.
Então A teria um 3, entendeu? Fiquem espertos com isso, tá? Só quando o grafo é bonitinho você pode falar que o número de grau é igual, o de aresta adjacente. Se ele for um multigrafo lá, tiver mais conexão, laço, aí muda, aí você tem que contar 2 vezes, aí tem as teorias. Beleza? Aí ele falou, em o mesmo grafo, não podem ter a mesma cor. Ele está falando das arestas adjacentes. Então assim, ó, se eu pintei esse daqui de azul, que nem eu estou fazendo, significa que o que está lá em cima, deixa eu mostrar com um cursor aqui para vocês, se eu pintei esse aqui de azul, então os outros 3 dele, ó, tá vendo isso aqui? Eles têm que ser necessariamente da outra cor. Qual é a outra cor? Vermelho. Isso que ele estava querendo dizer, tá certo? E aí em cima, então se esses 3 agora são vermelho, o outro ele tem que ter a cor diferente, ele tem que ser também azul. Bom, consegui. Acabei de fazer o exemplo ali para vocês, tá? Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, ó, do lado direito. Esse aqui de azul, e aí, portanto, os dois que estão conectando com ele tem que ser vermelhos, beleza? Aí aqui eu tenho azul, só que aqui que está o problema, esse daqui também vai ser azul. Eu não tinha percebido isso. Isso que ele quer dizer, ó, na aresta adjacente, ó, esses 2 caras aqui, eles estão com a mesma cor. Ou seja, não dá, ó, não pode. No outro tá tudo bonitinho com as cores, né, com a aresta. Não tem uma aresta com as 2 cores iguais. Portanto, aqui sim, do lado direito dá, e do lado esquerdo não. O que nos resulta na nossa... Qual é aqui esse procedimento? Não estou vendo. Pode ser feito no primeiro, mas não no segundo, tá? Eu fiz rápido aí, eu não tinha percebido essas coisas, mas enfim. Beleza, gente? Vamos ver se até o final de semana aí eu faço também as resoluções aí. Se tiver legal aí, se vocês estiverem aprovando também aí essas coisinhas aí que a gente está fazendo, beleza? Valeu, abraços.